Fala aí, rapaziada, ótima noite, tudo bem? Como que vocês estão? Tudo certo por aí? Mais uma live começando aí. Hoje tá batendo um papo com um grande mestre de kickboxing aí. Do dia aí, de estar até um pouco sem entender como estão os dias, né? Então, mantenho a minha rotina normal, mas de saber certinho a data, assim, como estão as coisas, às vezes confunde um pouco, né? Então, essa live de hoje é conhecimento aí para nós do esporte também, seja na parte mental, na parte de planejamento, que é tudo o que eu acredito que hoje o esporte. Fala, Fábio. Olga, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. E você? Tudo bem, tudo tranquilo, tudo tranquilo. Então tá bom. E aí, como que estão as coisas aí? Teve que dar uma parada forçada também? Olha, eu vou falar. A nossa academia foi a primeira a aderir o isolamento antes mesmo do decreto municipal e antes mesmo do decreto estadual. Pô, que legal, cara. A minha razão é muito simples. No tempo que eu morei no Japão, eu passei pela influenza, H1N1, influenza, passei pela gripe suína. Então, eu estou um pouco acostumado com esses critérios e condições, né? Então, eu resolvi aderir de maneira espontânea antes mesmo que fosse obrigatório. Pô, que Lá bacana. não é fácil, né? Porque mexe no bolso, né? No bolso da gente. A percepção que eu tinha de mensalidades no final do mês, eu recebi apenas 20%. E eu estou amargando com esse prejuízo. Sim. Pensando pelo bem social, primeiramente, né? Sim, a gente está pensando bem social. Apesar que eu não concordo com esse sistema de isolamento, né? As pessoas nos Estados Unidos ficam conhecido como flat the curve, né? Achatamento da curva. Só que aqui no Brasil ainda não houve o contágio, não houve a curva, né? Para se fazer esse achatamento da curva. Então, eu prevejo que esse contágio maior vai ser no inverno, quando as pessoas estiverem retornando para as ruas, vai aumentar de repente e vai ter que fazer outro isolamento, né? Eu acho que foi Uhum. Na hora, a maneira como foi feito. na, na hora que vai estar retomando, vai ser a hora que vai ter que talvez voltar de novo, né? Exatamente. O Brasil, né? O brasileiro ele toma muitas atitudes precipitadas. Bom, você como coach sabe muito bem disso e é um trabalho que você tem que fazer junto de atletas, empresários, né? Quem nunca teve uma vivência fora do Brasil não consegue entender quando eu digo isso. Tá? Então, tem esse tipo de vivência no exterior traz uma bagagem cultural muito grande por esse intercâmbio. As pessoas lá fora eles vão trocar uma lâmpada, como exemplo, né? Vão trocar uma lâmpada. Qual lâmpada que vai colocar? Por quê? Quando? Para quê? O brasileiro, vão trocar a lâmpada. Vai lá, compra uma lâmpada e troca.
que acaba, às vezes, fazendo errado. É muito cultural um pouco, né? Um pouco envolvido até aquela questão do perfil também, né? Sim, 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 sim. O perfil comportamental. Mas esse costume que está enraizado, ele está mudando. Está mudando. Eu percebo que o que evoluiu muito, tanto na cultura, no costume, né? Como no linguajar propriamente dito. Até a gente vê que o coach hoje, ele está muito evoluído aqui no Brasil, né? Porque o brasileiro está buscando muito conhecimento lá fora, através de livro, cursos, seminários, mas ainda a gente está muito longe ainda do que é pregado lá fora. Está muito longe ainda. Eu vejo que tá muito atrasado, né, cara? Então, tipo, é igual você tá falando, né? Tipo, sempre buscando atualização, sempre buscando tá lendo, vendo as coisas. Então eu vejo que aqui, às vezes, chega por último informações que lá já são muito mais difundidas, né? E até nessa questão mesmo, dentro do esporte, até a questão da mentalidade mesmo. Eu faço muito essa comparação. O atleta que ele é mais forjado, você pode me dizer até melhor isso, mas a sua cultura, você já tem uma outra disciplina, mas muitas vezes o atleta ele é mais forjado aqui no coração do que propriamente nos comportamentos e nos hábitos e até mesmo no planejamento, né? Não só dentro do tatame, do ringue, mas fora dele também, né? Eu vou te dar um exemplo. Primeiro, no lado esportivo, tudo bem? Eu retornei ao Brasil em 2009. E em 2008, eu fiz o módulo 1 de CrossFit lá no Japão. Nossa, 2008? Em 2009, eu cheguei no Brasil, eu comecei a falar sobre o método, sobre o CrossFit e o protocolo de Tabata. E todo mundo disse que isso não funciona, isso é coisa de estrangeiro, no Brasil não vai pegar. Eu falei, tudo bem. Eu aplico até hoje o método, o protocolo de Tabata dentro dos meus treinos. Hoje já mudou. 2 anos atrás que eu tive lá na Polônia e na Rússia, em Ekaterimburgo, o método lá já mudou. Que eles estão aplicando o método de 8 rounds, um treino de, no máximo, 30 minutos. Né? O Paulo Gentil fala muito sobre isso. Quem quiser saber um pouco mais, pode entrar no Instagram dele depois, Paulo Gentil, né? Ele fala bastante sobre isso. O CrossFit começou engatinhando aqui em 2011. E hoje é febre. E hoje, lá nas grandes academias de CrossFit do mundo, eles estão mesclando movimentos de strongman, o CrossFit e o treinamento funcional aliado à musculação, no mesmo ambiente. E eu estou dizendo para todo mundo que essa novidade é o que vai ser daqui para frente aqui no Brasil. Esse treino aliado do CrossFit junto do Strongman, né? Com a musculação tradicional e o treino funcional. Explico melhor. Eu vou treinar peito. Tá? Então, eu vou fazer o aquecimento com movimento funcional, vou fazer um movimento de Strongman, que faz o exercício do peito, depois eu vou para a musculação tradicional e termino ele fazendo um exercício funcional. E é bem mais dinâmico, né? Sim, a musculação tradicional está caindo cada dia mais em desuso. Eu tenho acompanhado muito, tenho conversado muito até com o pessoal das academias, e o que a gente mais vê até nos esportistas, que são essas pessoas que trabalham durante o dia, que às vezes vai procurar atividade física para fazer à noite, tem muitas pessoas que falam que não se encaixam nessa modalidade só de academia, né? Ela fala, pô, eu começo, mas daqui a pouco é um negócio que é uma rotina. E aí, de novo, eu falo que isso é muito questão do perfil, né? Porque isso daí quando que é?
2006. Caramba, cara. Comportamental, você estava falando. Então, e é muito comportamental, né? Porque assim, a musculação ela é muito, digamos que ela é muito maçante, muito rotineira. Se você pega pessoas que têm um perfil mais extrovertido, uma pessoa que é mais dominante, que quer uma coisa rápida, mais explosiva, que é o caso do CrossFit, até do Strongman, se você consegue juntar isso, você consegue variar muitas vezes até o treino para o perfil dessas pessoas também. Você consegue mesclar esse perfil de pessoas até junto dentro de um mesmo treino. Sim. 2 anos atrás eu queimei a minha língua. Eu disse que o treino na Holanda estava mais evoluído que o treino na Tailândia. Quando eu falo isso, eu estou me referindo ao treino de luta em pé, né? Boxe, o kickbox. E, bom, 2 anos atrás eu tive lá em Phuket, na Tailândia, e está ao contrário. Eles estão montando mega academias de treino funcional aliado a CrossFit e musculação. Ou seja, eles estão antenados com o que está acontecendo no mundo. Aqui, eu vi uma academia no Rio de Janeiro e já fez isso. Já colocou estações de musculação entre as estações do CrossFit. A musculação tradicional junto do CrossFit. E lógico que ele faz uns movimentos funcionais também, né? Ele ele tá, mas também é um cara que viaja muito, ele está antenado e ele está saindo na frente, porque quando as pessoas forem se adaptar a isso, ele já está com toda aquela bagagem de experiência, treino feito, circuito comprovado, ou seja, o jiu-jitsu também, o jiu-jitsu também. Você vê que lá fora acabou esse lance do o aquecimento ser muito forte, e aí eles fazem três técnicas no dia e aí faz o rola. Eu tive em várias academias por aí, onde acabou. Eles estão separando. Ou seja, um aquecimento é realmente warm-up. É só um aquecimento. Não é para ficar cansado. Eles vão fazer o aquecimento específico com os próprios movimentos do jiu-jitsu. Vai fazer o abdominal, os caras já fazem a pegada de braço para treinar o abdominal. E assim por diante. Sim. E é aquela questão de você já ir aplicando a técnica, né? De você já usar esses movimentos de aquecimento junto com a técnica. Então você está trabalhando a repetição ali, né? O judô já faz isso há mais de décadas, né? Que eles batizaram de Uchikomi. Então eles já fazem isso há muitos anos, já descobriram isso há muito tempo. É que o Brazilian Jiu-Jitsu, né? Ele adaptou um pouquinho para o jeito um pouco mais comercial da academia. Mas a arte marcial nunca teve essa finalidade de ter um aspecto de treinamento funcional. Não. Você vê que até o pessoal coloca hashtag old school, né? Uhum. Isso aí. Jiu-jitsu old school, boxe old school, que os caras fazem aquele aquecimento de máximo 15 minutos, né? E depois é 1 hora de treino técnico. Sim. Mas hoje você vê que muita academia inverteu. O cara faz 1 hora de exercício e 20 minutos de treino técnico. Sim. E isso você acredita que se deve a quê? A um pouco do pessoal ter trazido essa questão um pouco mais para popularizar o esporte também e trazer um pouco mais perto daquelas pessoas que não tinham familiaridade, acabou mudando um pouco esse conceito e agora está voltando de novo para o que realmente tem que ser mesmo para realmente para quem quer pegar a técnica? Exatamente. Você acabou de falar tudo. Eu uma experiência muito grande na minha vida como vendedor. Então, eu tive que sair na rua para fazer vendas. Então, para você sair na rua e fazer vendas, primeiro você não pode ter medo, não pode ter vergonha, e você tem que enfrentar, saber que vai tomar não. Então, isso me ajudou a
a ter poder de persuasão. Eu explico melhor. É mais fácil para um professor vender ou ganhar um cliente com uma aula comercial onde tem aqueles exercícios, o cara faz aquele circuitinho bacana para fazer um exercício, do que ele passar correndo 20 pessoas ou 40 pessoas, movimento, perna, o quadril tem que subir, a mão tem que vir por aqui. Dá muito trabalho para ele. Agora, ele fazer um circuito onde todo mundo tem que pular, fazer agachamento, flexão, é muito mais fácil para um professor fazer isso. Você presenciou as minhas aulas, não foi não, Douglas? Sim. Você percebeu que eu tenho cuidado de corrigir a movimentação um por um, de estar junto, do lado, corrigindo. Isso dá trabalho. Mas é isso que faz um campeão. Você tem um professor muito bom. Seu professor é muito bom, que fica lá, dá atenção, fica do lado, mas nem todos são assim. Sim. Você vê muito professor que está aí dando 1 hora de aquecimento e 20 minutos de técnica. Ou seja, já deixou de ser arte marcial. A arte marcial, né, o marcial, vem de guerra, né? Marcial. Corte marcial, né? A arte marcial foi uma arte preparada para a guerra. Então, ela é voltada para a luta ou a defesa pessoal. Não é arte física, atividade física. A gente está praticando a arte marcial. O jiu-jitsu, ele é puramente arte marcial. Ele tem que ser voltado para a arte marcial. Quando começa a fugir disso, o professor deixa de ter a característica de professor de arte marcial, entrando na área de atividade física. Entra na questão do fitness, né? Aí a gente vê muito professor de educação física dando aula de boxe, né? Eu nem falo nada, porque tem tanto professor que luta, que está dando atividade física, não tem nem como a gente ficar reclamando. Sim. Uhum. Ô Fábio, até falar para a galera que está acompanhando também, para quem quiser ir mandando perguntas também, né? É até interessante também que a gente, se for o caso, o que der, a gente vai respondendo aí também, né? E até mandar um abraço aí também pro Franklin aí também, lá de Minas, cara, gente boa pra caramba aí. Mas eu acredito que é muito isso mesmo, né, Fábio? Então, assim, você estava falando também que você teve lá fora. E você falou que eles estão muito evoluídos na questão técnica do treino. E como que é a parte da mentalidade deles lá também? Poxa, essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Olha, eu posso dizer com certeza do Japão, né? Do Japão eu posso falar com certeza porque eu tive 11 anos que eu morei lá. Então, lá eles estão mais atrasados que os brasileiros. Estão atrasados. Mas em termos técnicos e aprimoramento físico, o Japão está muitos anos-luz à nossa frente. Eu dou um exemplo. Vamos pegar o boxe, que é o esporte de mais popularidade e de maior rentabilidade que tem no mundo, né? Então, no boxe, você vê, o Brasil tem hoje 4 cinturões WBC, versão WBC, até hoje, né? Miguel Oliveira, Acilino de Freitas Popó, né? Miguel de Oliveira, Acilino de Freitas, Éder Joffre, né? E o Japão tem hoje uns 370 cinturões. Para você ter uma ideia. Né? A seleção de judô treina 11 meses sem interrupção. 11 meses sem interrupção. E aqui no Brasil, eles fazem o treino de 6 meses, e aí tem um intervalo, aí mais 6 meses. Ou seja, a gente precisa, lógico, recurso financeiro. Precisa do apoio governamental, né?
os dirigentes precisam saber fazer essa ponte política para obter esses recursos financeiros, porque senão nunca que a gente vai acompanhar esses grandes concorrentes, como Rússia, Estados Unidos, Japão. Eu contei a história que a gente teve em Ekaterimburgo. Lá tinha 25 ringues, um do lado do outro. Aqui, para a gente conseguir um ringue, é uma disputa política que você tem que começar antes da eleição, fazendo pedido, fazendo o político que pode ser eleito assinar uma carta de intenção. Se ele for eleito, ele vai conseguir um ringue para a gente. Sendo que lá a gente foi num centro que tinha 25 ringues, um do lado do outro. Eu estou dando um exemplo. Caramba. Então, assim, sim, pode falar. Estou dando um exemplo que mostra assim, o apoio que os atletas lá têm. Né? E aqui a gente não tem um apoio. Bom, todo atleta sabe muito bem disso, né? Sim. E, na verdade, envolve também desde a questão mais básica, que é o ambiente mesmo no qual você está convivendo. Então, a gente vê que hoje no esporte, para o atleta ele ter um suporte, lutar fora, ele tem que ir lá fazer rifa. Eu estava conversando essa semana com 2 atletas de jiu-jitsu que foram lutar o europeu. Teve que fazer rifa, teve que fazer os caramba A4, um monte de coisas. E, tipo assim, para lutar um campeonato fora, representando a cidade, vamos dizer assim. Então, assim, se eles não tivessem se planejado, se não tivessem pessoas que tivessem comprado a ideia deles, eles não teriam conseguido de acordo pelo básico que seria ali o ambiente de talvez de ter um suporte, que é até o que você está falando, né? Que talvez a gente está falando que seria uma coisa que teria que começar na escola, que já tem uma base, digamos ali, desses esportes dentro da escola. Né? Começa da base. Começa da base. Tem alguma, eu gosto muito de estatística, né? Eu já falei para você, eu gosto muito de estatística, eu gosto muito de números. E foi provado que para você ser um campeão mundial da modalidade, né, você tem que começar por volta dos 10 anos de idade. Aumenta a sua chance para ser um campeão mundial. Porque você vai precisar de 8 anos de treino, pelo menos, para chegar a ser um atleta de alto rendimento. Né? Que a lei das 10.000 horas, né? Lei das 10.000 horas. Para ser um campeão olímpico, você tem que começar com 7 anos de idade. Uhum. E eu vou até um pouco mais além também. Eu falo que assim, começa do ambiente e também eu falo que é sistêmico, né? Então, assim, recentemente eu fui fazer mais uma formação que foi de constelação sistêmica para entender também essa questão. E eu falo que assim, você teve a oportunidade de ver que a gente trabalha muito na causa, né? E não no efeito. Exato. O efeito, muitas vezes, a gente vê que o atleta ele chega ali, mas não vai, daqui a pouco ele vai trabalhar, vai fazer outra coisa e desistir do esporte. E aí, quando a gente vai ver o que acontece, tipo assim, o ambiente muitas vezes não fortalece porque não é... Qual que é o esporte predominante no nosso país? É o futebol. Então, muitas das crianças já olham para ele. Os outros esportes, talvez você vai começar se você tiver a predisposição dentro de casa, de pai, de mãe ou de alguém que pratique. Sim. Então, se você não tem alguém que trabalhe essas crenças potencializadoras, muito provavelmente você vai ficar afastado, digamos assim, das artes marciais, porque não é comum para as pessoas, né, cara? Então, muitas vezes o jiu-jitsu, o muay thai, o kickbox, eles acabam não sendo culturalmente. Então, muitas vezes, ou a criança ela começa muito tarde, ou ela vai conhecer por a influência de alguém depois, né? Aí uma pergunta aqui, ó. O jiu-jitsu, hoje, tendo uma federação, pode fazer parte do cadastro da Bolsa Atleta? Você pode responder essa? Então, eu fiz até um vídeo falando sobre isso. E o que mais atrapalha o jiu-jitsu hoje para ele ser até considerado um esporte olímpico? Porque, assim, o jiu-jitsu ele não tem uma federação. Ele tem, eu acho que, 3, 4 federações. Você tem a CBJJ, que é, digamos, a maior. Você tem a CBJJE,
que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo. Aí daqui a pouco você tem uma no Rio de Janeiro, porque assim, para os caras virou um negócio muito comercial. E aí, quando bate lá na esfera maior no governo, ou seja, qual federação que vai representar quem? Como que vai representar? Então, assim, o atleta de jiu-jitsu ele pode, mas o caminho para ele é muito mais longo do que o judô, do que o karatê, que são esportes já considerados olímpicos, né? Então, se tivesse uma regimentação correta que ensinasse já os atletas também de como faz esse passo a passo, seria muito mais fácil. Mas o atleta hoje, que ele é campeão brasileiro de jiu-jitsu, por lei, ele tem direito. Só que ele vai ter que trilhar um caminho muito maior. Aí que eu entro naquela questão. Ele tem que saber trabalhar o planejamento dele. Eu falo que é assim, expandir a consciência. Para quê? Sair de dentro da caixinha e olhar as possibilidades que ele tem ao redor dele. Porque às vezes ele está deixando de conquistar alguma coisa que é direito dele por desconhecimento. Então, o conhecimento que muitas vezes você acaba buscando, que foi o seu caso, que você vai para fora, que você busca, é igual você falou, nem todos vão lá realmente conhecer quais são os direitos dos atletas deles ali dentro da academia. Então, assim, eu vou lá, vou dar meu treino, vou para minha casa, acabou. Outro dia, e eles não enxergam isso como algo profissional mesmo, que todos ganhem. Então, se acabar se tornando isso dentro do esporte, seria muito mais fácil para todos. Verdade. Se você está acompanhando a gente, quiser fazer alguma pergunta, eu sou o Fábio Yoshinaga, eu tenho uma vivência dentro do esporte de contato. Meus atletas profissionais de boxe, kickbox, MMA. Eu fui atleta profissional também. E a pergunta que mais eu recebo, né, de todas, é o que eu faço para me tornar um atleta profissional e como eu faço. O que eu tenho que fazer para me tornar um atleta profissional. Bom, vamos lá. Isso é a curiosidade de muita gente. Eu consigo viver só do esporte? Eu posso dizer que sim. Eu tenho hoje atletas que lutam profissionalmente e dão aulas personais, né? Ou alguns dão até aula na minha academia, que ganham muito mais do que pessoas que têm outros empregos, né? E eles trabalham menos. Tudo depende do teu planejamento e também do teu esforço. Se hoje você, como um empreendedor, começar um negócio, é provado, é sabido que você vai levar de 1 ano e meio a 3 anos para achar o seu ponto de equilíbrio e assim começar a ter o seu lucro. No meio esportivo, a pessoa no primeiro mês dando aula já quer ter lucro. É sério. A pessoa quer dar uma aula e já quer ter uma sala com 20 alunos. E não é assim. É que, na verdade, ele se enxerga até como meio que um assalariado também, né? Ele fala, vou lá, vou receber o meu salário, já tenho que ter meu dinheiro no final do mês, né? Sim, eu até consigo entender. Mas todo negócio, todo empreendimento, ele tem um tempo para atingir o ponto de equilíbrio. Né? Vamos lá, o que é o ponto de equilíbrio? É quando eu consigo ter de volta o dinheiro que eu investi. Aí dali para frente vai ser o meu lucro. Né? Sim. Ele, o investimento dele, na maioria das vezes, é apenas o tempo que ele está dando a aula. Então, ele não investiu montando uma academia, ele não investiu com aluguel, com pintura, com divulgação. Ele já quer entrar e já quer estar ganhando um salário. E não é assim. Né? Os grandes professores que hoje vivem de aula, que
que conseguem tirar um bom dinheiro, eles estão aí em torno de 8 anos, 10 anos dando aula. E agora sim eles podem dizer que vivem bem. Eu vejo muita gente começando e fala, professor, como é que está aí em Mogi? Aqui eu tenho 20 alunos. Falei, não, ainda bem que você tem 20 alunos, porque o começo é assim, né? Sim. Durante muito tempo, eu tive 20 alunos. Aí a minha meta era chegar a 50. Eu atingi 50 alunos com 5 anos de academia. Aí a minha meta foi para 80. Aí, com 8 anos de academia, eu atingi 80 alunos. Aí a minha meta foi para 100. Hoje a minha meta é 200. Eu estou quase lá, né? Mas já Isso é são importante. 10 anos que eu estou dando aula no Brasil. 10 anos. E o legal de você falar isso, que no marketing tem aquela curva, né? Que é o nascimento, digamos, do seu produto, do seu negócio. Então ele tem todo um período de maturação, né? Um exemplo que eu gosto de dar é assim, pô, você vai plantar uma macieira. A macieira, você não vai plantar a semente dela ali agora, ela não vai crescer do dia para a noite. O tempo de uma macieira é de no mínimo 3 anos para ela dar os primeiros frutos. E os primeiros frutos, Isso. eles são poucos ainda. E às vezes não são os mais doces. Então você vai ter que esperar a próxima safra para você conseguir começar a colher de novo. Então tem todo um período. E se você não cuidar, se você não irrigar, se você não adubar ao longo desse período, ela acaba minguando, ela acaba morrendo. E tem pessoas que, como elas querem que isso aconteça logo, às vezes elas acabam largando mão porque acham que não vai dar fruto, cara. Exato. Eu tenho um grande amigo meu, Jefferson, que ele tem uma funilaria. Ele voltou do Japão junto comigo. Então, quando ele começou, ele voltou do Japão, fez o curso de funilaria e começou a pegar carro de amigo, carro do pai, do primo, para ir treinando. E ele estragou vários carros. Estragou. Ele fez o primeiro carro, não ficou bom. Aí ele levou num outro carro para arrumar. Aí ele fez um capô do primo dele, também não ficou bom. Aí ele levou para arrumar. Ele tinha tudo para desistir, porque ele só perdeu dinheiro. Nos primeiros serviços, ele só perdeu dinheiro. Douglas, hoje ele tem 4 oficinas. Ele atende a maioria das seguradoras da cidade de São Paulo. E ele tem uma renda de em torno de 40 mil reais. Mas tudo que ele fez no começo, eu diria, muita gente teria desistido. Mas ele foi, treinou, eu vou conseguir, não tá bom, não, eu vou conseguir. Foi estragando e foi melhorando, foi ficando bom naquilo. Hoje é o melhor mecânico, é o melhor funileiro que eu conheço. Caramba, cara, que legal. E assim, é legal disso que você está falando, que tudo da base que a gente trabalha, né, no método MEC, no Mente de Campeão, primeira coisa é a paixão. Em segundo, vem você ter objetivos e metas, que foi o que você falou, né? Então, assim, se você tiver paixão por aquilo que você faz, se você acreditar que é possível, beleza. Mas não adianta nada eu ter paixão pelo negócio e não ter meta. Pô, hoje eu tenho 30. Quando que eu vou ter 50 alunos? Quando que eu vou ter 80? Quando que eu vou ter 100? Quando que eu vou ter 200? Porque você tem o que mensurar. Quando você não tem como medir, como que você vai mensurar isso daí, né? Como que você vai saber se você está vivendo uma paixão louca ou se realmente é um casamento duradouro que é para a vida toda, né? Exatamente, exatamente. Então, a segunda parte da pergunta que sempre me fazem é o que eu tenho que fazer para me tornar um atleta profissional, né? Hoje existe o jiu-jitsu profissional e eu vejo muito lutador bem sucedido que vive só do jiu-jitsu. Vamos lá, 15, 20 anos atrás, né? O atleta amador ele fazia 3, 4 treinos na semana. 3 a 4 treinos na semana. Hoje, o atleta amador
está fazendo 3 treinos por dia. Ou mais até, né? O cara que quer se destacar como campeão, ele está fazendo 3 treinos por dia. Não vamos falar de talento, de dom. Estou falando do cara que quer aprender. O atleta profissional, ele passou a fazer 4, 5 treinos por dia. Você conhece muito bem o Jorge. Sim. O Jorge faz 4, 5 treinos por dia. O cara que quer se tornar profissional, ele tem que gostar realmente do que faz, porque senão fica insuportável treinar. Ele tem que gostar, amar aquilo, porque aí ele vai fazer com gosto. É igual quando você é criança, né, cara? Aquelas crianças que vai pro campinho jogar bola, some o dia inteiro, só volta à tarde, né, cara? Nem lembra que tá cansada, né? Nem almoça. Uhum. E aí eu tô vendo aqui também, tem uma pergunta aqui da Tati Macedo. E os pais visando dinheiro já colocam os meninos nas escolinhas de futebol e ignoram as artes marciais. Cara, eu vejo que assim, às vezes é olhando dinheiro também, mas aí eu volto lá na causa, né? Eu vejo que muitas vezes é aquele sonho que o pai tinha de ter sido jogador de futebol, que às vezes ele não conseguiu, que ele não conseguiu cumprir, e aí ele fica com aquele negócio, né? Pô, meu filho vai ser pro meu filho vai ser jogador de futebol. E aí todo o peso, toda a frustração que às vezes ele teve, ele acaba colocando aquelas crenças em cima do filho. Exato. Ele fala, vai pro futebol, porque o futebol é o caminho, então se começa cedo. E aí o filho, muitas vezes, pelo amor ao pai, ele tenta fazer tudo da forma como o pai quer. Ele não faz para ele, ele faz para agradar o pai. E aí muitas vezes é onde acaba sabotando a criança também, né? Eu falo que assim, quando você tem livre-arbítrio para ela, fala, cara, escolhe o que você quer fazer. Independente do que você vai fazer, vai, você quer ir pro jiu-jitsu, que nem meu filho, o Pedro, desde pequeno ele sempre gostou de futebol. Só que eu sempre deixei muito livre para ele. Eu falei, Pedro, o que você quer? Ele falou, pai, quero futebol. Então, assim, às vezes eu pensava, pô, será que um dia o Pedro vai colocar um kimono e vai pro jiu-jitsu comigo? E aí hoje eu olho e falo, cara, é a escolha dele. Se tá legal para ele desse jeito, se ele se sente à vontade jogando bola, pô, show, vai lá, cara. Mas eu sempre falo para ele, falo, cara, faz o que seu coração manda. E aí, às vezes ele sempre pergunta para mim, ele fala, pai, o que eu faço? Eu falo, cara, vai lá e se diverte. Se diverte, dá o seu melhor. E aí é onde ele acaba desenrolando lá. É isso. Exatamente, exatamente. Fala um pouquinho para mim sobre o curso. Quando que vai ter o próximo curso, depois dessa crise? Está previsto algum? Cara, ia ter um agora em março, estava tudo certo, estava tudo programado. Ia sair o curso de coaching esportivo, ia sair agora, né? Então já ia sair com alguns conceitos novos. Mas acabou que a gente, faltando 2 semanas, conforme a gente viu também que já estava essa questão, a gente falou, acho que não vai rolar. Então a gente acabou postergando também. Então a gente vai trabalhar, está trabalhando muito forte agora na questão online também. Então, muito provavelmente a gente lance algum curso online, mas eu adoro essa questão do presencial, né, cara? Eu gosto de estar com pessoas ali, sentir essa energia presencialmente. Então eu falo, eu tenho que fazer o presencial também. Mas a ideia aí, provavelmente junho ou julho, a gente vai estar trazendo mais um curso aí também, cara. Que é uma coisa que pra gente é o que eu falo, né? É paixão, né? Então quando a gente põe paixão naquilo ali, aquele primeiro que vocês fizeram, eu não imaginava que ia ser tanta entrega daquela forma. Eu falo que tudo acontece na hora certa e do jeito certo, né? Eu falo que foram as pessoas certas, no dia certo, no momento certo. Então eu falo que assim, foi extraordinário. E conta aí também um pouco aí como que foi a sua experiência, o que que te trouxe de vivência também, essa experiência de você conhecer o coaching esportivo. Bom, o pessoal que está acompanhando, o que vai acompanhar depois a live aí, eu fiz o primeiro. Eu sou da primeira turma, né, do curso, primeiramente campeão, que o Douglas ministrou brilhantemente, né? Foi além do que eu esperava. A minha expectativa era 10,
aí eu recebi 1 milhão. Eu apliquei pouco, sendo bem sincero, eu apliquei pouco, né? Mas eu estou gradativamente aplicando. Por quê? A apostila tem tanto conteúdo que é até difícil de aplicar tudo de uma vez. Então, eu tenho material ali para aplicar por mais um ano. E eu estou fazendo muito teste, eu estou tendo muito rendimento com todo o material que você disponibilizou na apostila. Então, eu vejo assim, eu aprendi mais depois do curso com a apostila do que no curso. Por quê? Através de todas as atividades que eu estou podendo fazer o curso em loco, né? Junto dos meus atletas. E eu estou notando o bom aproveitamento que eles estão tendo, até direcionamento, foco, né? Estabelecimento de meta, tudo isso mudou. Ou seja, Legal, cara. eu posso dizer que dos 3 cursos que eu mais gostei de fazer em toda a minha vida, esse foi um dos. Que bacana, cara. Fico muito feliz. E ver você falando desse jeito, falando que você está aplicando ainda, eu fico contente porque a entrega ela foi muito grande, né? E a ideia futura é que ele seja, ao invés de ser de 2 dias, que ele seja de no mínimo 4 dias. Porque tem Acredito. outros materiais, tem outros materiais que a gente vem trazendo junto também que a gente fala, tem muita coisa que ainda dá para ser aplicado, né? Então, tem técnicas ali ainda que não estão ali, que daí a gente vai lapidando, vai moldando, criamos algumas outras ferramentas também, que elas acabam potencializando, né? E aí a gente vai aplicando, vai testando também, e fala, pô, isso daqui funciona muito bem no esporte. Então, até complementando isso que a gente está falando, veio uma pergunta aqui, não sei se foi essa que você respondeu, Fábio, mas qual que é a mentalidade que um atleta precisa ter para se tornar um atleta profissional? E o que eu tenho visto, do que eu tenho acompanhado da galera, saindo da parte técnica e física, mas na parte da mentalidade, envolve os comportamentos não só dentro do tatame, dentro do campo, mas envolve muito fora. A forma como as pessoas vivem sistemicamente fora, nos seus relacionamentos, até com a família, como elas enxergam o mundo, acaba moldando ela também na performance que ela vai ter para ela conseguir performar tecnicamente, fisicamente. Então, ter uma mente que eu falo assim, que é a mente de campeão, quanto mais você consegue trabalhar esses aspectos. Essa semana mesmo eu tive a oportunidade de atender um atleta que, numa questão muito simples, que às vezes era de ponto de vista, talvez poderia fazer toda a diferença na carreira. Então, quando parou, pensou, foi questão de 20 minutos. Ela parou, pensou e falou: Nossa, eu não tinha percebido dessa forma. Eu não me via desse jeito. E aí ela falou: Então, realmente eu acho que eu tenho que mudar alguma coisa, eu vou mudar alguma coisa. E eu falei: Isso é bom ou é ruim? Ela falou: É bom. Porque ela falou: Quanto melhor eu tô fora, melhor eu vou estar dentro. De quando eu estou competindo, mais focado eu vou estar e vou estar conseguindo controlar a minha energia. Então, quando eu ia competir, eu achava que era só físico e técnica antes de eu conhecer todo esse mundo da mentalidade. E aí eu ia competir e falava, treinei bem, tô bem, eu vou chegar lá e vou arrebentar. Só que lá vinha a ansiedade, vinha o medo, e aí, como que controla tudo isso? Então, só através da respiração, se você souber trabalhar a respiração corretamente, você enxergar e ter consciência, você vai falar, opa, peraí, por que está acontecendo isso? Como que isso está acontecendo? E aí o que acontece? Quando você consegue trabalhar na mentalidade, é onde você vai conseguir trabalhar na física e na técnica, né? Que hoje você sabe muito, desde a época que a gente se conheceu, você já trabalhava muito bem essa questão da mentalidade, mas até um exemplo disso também foi o Jorge, né? A forma como ele trabalhou a mentalidade dele para ele se tornar o cara que ele se tornou dentro do esporte, né? Eu vou fazer um adendo. Quem tiver interesse em procurar
YouTube tem um vídeo do Floyd Mayweather, que é Mente de Campeão, né? Você pode procurar, fazendo um resumo, ele moldou desde criança, adolescente, ele se moldou, né, para ser um campeão. Então, o comportamento, né, falando do comportamento, que eu acredito ser fundamental a pessoa trabalhar, é a disciplina. Muito se fala sobre motivação, só que a motivação não é o fator primordial, essencial para a carreira de um atleta. É a disciplina. Porque ele não acorda todos os dias motivado. Mas a disciplina ele tem que ter para fazer o que tem que ser feito mesmo no dia que ele não queira. Então, eu acho que esse adendo é muito válido para que todo mundo saiba que o atleta tem que ter disciplina. A motivação, como emoção, ela vem, vai, um dia está motivado, no outro não está. Mas se você tem disciplina, você faz o que tem que fazer e você vai obter resultados. Exatamente. Isso envolve muito até a questão da mentalidade também, de você entender como você se encontra. Então, assim, muita gente fala, pô, eu quero ser campeão. É aquela base, né, do ser, fazer e ter. Então, muitas vezes as pessoas, elas invertem essa pirâmide e elas querem o quê? Elas querem ter. Então, pô, eu quero ser campeão, eu quero emagrecer, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas o quanto verdadeiramente elas estão dispostas a forjar a sua identidade e falar o que, que eu preciso para realmente atingir o que eu quero. Então, muitas vezes ela vai ter que mudar os hábitos dela. Se ela não é disciplinada, ela vai ter que quebrar esse bloqueio para ela passar a ser. Pô, eu não gosto de fazer dieta. Pô, tá, você está disposto a pagar o preço? Então, envolve muito isso. Então, eu acho que o Franklin até mandou uma pergunta ali, mas e aí, precisa de um coach? Se a pessoa ela não está conseguindo por ela, muitas vezes ter alguém que ajude, um mentor, o próprio treinador, ou uma pessoa que ajude, às vezes, ela a passar por aquele caminho que ela ainda não conhece, é aquilo que eu falo, né? O que você ainda não tem é pelo que você ainda não sabe e não fez. Então, se alguém sabe como fazer aquilo, vai buscar com aquele cara. Eu falo que é igual a história do sábio, né? Então, se o cara tem a sabedoria, vai buscar a sabedoria para você ter aquilo que você quer. Agora, ficar parado ou continuar insistindo nas mesmas coisas e achando que vão vir resultados diferentes, é balela. Não vai vir um resultado diferente se você não fizer alguma coisa diferente, né? Eu vou precisar sair. Show, Fábio. Estão me chamando aqui, entendeu? Já... Se deixar, a gente vai ficar aqui por muito tempo, né, cara? Mas vamos marcar outra, Vamos. porque estão me chamando no outro aqui e já estão falando, a gente está acompanhando pelo Facebook e vamos marcar outra que eu sei que vai dar pano para manga. Eu vou terminar falando. Show. Não basta saber o que fazer. A gente tem que fazer o que sabe. Então, conhecimento sem aplicação não vale de nada. A gente tem que aprender, fazer o curso e aplicar na nossa vida. A gente tem que ler um livro e aplicar na nossa vida. Sim. Você tem um conteúdo muito bom nas redes sociais, até vale a pena você divulgar aqui. Você tem um conteúdo muito bom, só que não está bem distribuído, porque poucas pessoas estão dando valor a isso. Então, eu compartilho muito entre os meus alunos o conteúdo que você disponibiliza, que é riquíssimo. Então, eu acho que fica até um recado para todo mundo. Entrem nos vídeos, acompanhem. Tem muita coisa que vale a pena distribuir para a gente melhorar a nossa sociedade de alguma maneira. Show. Fico muito agradecido, Fábio. Um abraço. Aguardo tua visita depois dessa pandemia. Vou sim, com certeza. Live, que eu tenho certeza que vai sair muita pergunta aí.
Maravilha. A gente vai marcar outra também, a gente vai se falando. Gratidão imensa por você ter aceitado esse convite. E é isso aí, vamos para cima aí, vamos continuar levando conteúdo rico para a galera aí, que você tem muito para contribuir, acho que eu tenho bastante também aí. A gente vai somando esforços aí para a gente cada vez mais transformar campeões aí. Tenho certeza. Eu acredito que a gente pode até marcar uma live com um tema específico, né? Falando sobre a cultura do osso. Maravilha. Algumas artes marciais no Brasil adotaram o osso, né? Isso. Osso, mas não sabe o que está por trás do significado de osso. Que ele tem um significado, né? De onegai Sim. shimasu, ohayou gozaimasu, otsukare sama desu. Então, o osso, ele é uma supressão dessas palavras, né? E às vezes a gente fala osso e não sabe o que significa. Tem muita coisa por trás disso, né? Que é o respeito ao idoso, cumprimento do horário, limpeza da academia, hierarquia, entre muitos outros, né? Obrigado pelo seu empenho. Então, acho que seria bacana a gente marcar esse tema específico para fazer uma live e muita gente vai querer saber todo o significado, porque fala isso no dia a dia, mas não aplica. Cara, muito bacana você trazer isso, porque eu acho que tem uma ligação muito forte com a constelação sistêmica. Então, acho que dá pra gente linkar uma coisa muito bacana aí. Vamos marcar então, a gente faz isso daí outro dia. Vamos deixar até esse tema aí pro pessoal ficar nessa curiosidade aí. Tá bom. A cultura do osso. Maravilha, show. Vamos marcar então. Beleza. Grande abraço. Um abraço, Fábio. Muito obrigado, viu? Gratidão. Então, galera, uma ótima noite. Muito obrigado a todos aí. Foi muito show. Agradeço a presença de todos aí, muito rica as palavras do Fábio aí. Então a gente pôde trazer muito conteúdo bacana aí. Espero que possa ter contribuído. Então a gente vai marcar mais aí, como vocês viram. A gente vai se falando e a gente vai ter mais novidades aí também na semana que vem. As lives continuam, maravilha? Um forte abraço, uma ótima sexta-feira. Fábio, muito obrigado, cara. Gratidão imensa mesmo. E pessoal, fiquem em casa, vamos lutar junto aí que a gente vai vencer mais essa daí também e logo, logo tudo volta à normalidade. Um forte abraço a todos, uma ótima sexta-feira. Até mais.